Vamos agora falar sobre os imigrantes no Brasil. Vocês fazem ideia, alunos, quem foram os primeiros imigrantes no Brasil? Pois é, então vamos lá, vamos conhecer. Bom, durante o século XIX, vários imigrantes vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Eles começaram a chegar em 1819, quando um grupo de imigrantes suíços estabeleceu-se em Nova Friburgo, no atual estado do Rio de Janeiro. Décadas seguintes vieram outros grupos de imigrantes europeus, como os alemães e italianos. Mas vocês têm ideia por que eles vieram para cá? Qual eram os objetivos? Bom, deixa eu explicar para vocês. Os imigrantes eles vieram incentivados pelo governo brasileiro, que tinha por objetivo ocupar regiões ainda pouco povoadas e ampliar a produção agrícola do país. Só que eles vinham, incentivados porque o governo, na época lá na Europa, estava tendo crise, guerras, falta de emprego, desemprego, Então, o governo colocava anúncios lá que tinha muitos trabalhos aqui no Brasil. Foi então que eles vieram motivados em busca de melhores condições de vida. Agora observe aí essa foto aí, essa imagem. Isso aí são aspectos da cultura suíça. Nessa imagem, a fachada da prefeitura da cidade revela traço da arquitetura suíça. Olha que lindo, Então, a imigração alemã teve maior intensidade a partir da década de 1850, já a italiana a partir da década de 1870. Observando essa arquitetura ao lado, no seu município, vou fazer uma pergunta para vocês. Existe alguma construção cujas características arquitetônicas têm influência dos imigrantes no seu município? Pensem bem. Vou dar uma dica. Olha só. Estamos em Manaus, não é mesmo? Se vocês forem lá no centro, na rua Joaquim Nabuco, tem a Beneficente Portuguesa. Ela é uma instituição, da saúde. O prédio dele são com aspecto de cultura portuguesa, a arquitetura dela. Então, tem vários aqui em Manaus. O próprio Teatro Amazonas. Vocês precisam conhecer. Acredito que vocês já conheçam, não é mesmo? Então, várias arquiteturas, foram graças aos imigrantes que vieram aqui para o Brasil, que trouxeram essa cultura lá de fora, lá da Europa. E agora vamos falar sobre a mão de obra imigrante. Quem foram essas mãos de obra imigrantes? Vocês estão sabendo, que os imigrantes eles vieram substituir a mão de obra dos escravos, Então, os cafeicultores eles passaram a incentivar a vinda de trabalhadores europeus para o Brasil. E a maior parte dos imigrantes era europeia. Nesse período eram contratados para trabalhar nas fazendas de café. Como aumentou a produção de café, alunos, eles não tinham mais a mão de obra escravizada, então eles tinham que trazer os imigrantes de algum lugar e vieram da Europa. No início, os fazendeiros financiavam a vinda desses trabalhadores, Isso aí era justamente para fazer com que os trabalhadores viessem, Ou seja, já que eles financiavam, havia essa facilidade para eles chegarem aqui no Brasil, Eles pagavam a despesa de viagem e hospedagem. Só que com o passar do tempo já não estava mais dando para eles fazerem isso, já no final do século XIX, aí o governo brasileiro assumiu os custos desse tipo de imigração. Mas aí eu pergunto de vocês, qual foi a motivação que eles tiveram, os imigrantes, de deixar os seus países, a sua terra natal, para vir aqui para o Brasil? Bom, as motivações é que alguns países da Europa passavam por uma grave crise econômica e social.
havia muito desemprego, a Itália passava por conflitos políticos e até guerra. Então, como não tinha emprego, né, eles não iam morrer de fome, né? Então, o governo brasileiro anunciava lá que tinha muito emprego no Brasil, então eles aproveitavam, né, e vinham aqui para o Brasil. E na viagem para o Brasil, os imigrantes, eles viajavam em péssimas condições para chegar no Brasil. Os navios, com capacidade para 600 passageiros, transportavam até 2.500 pessoas. Já pensou? Pode observar aí na imagem como era lotado, né? Muito apertado. E além disso, os imigrantes, eles enfrentavam problemas como a má qualidade dos alimentos e a falta de higiene nas embarcações. Esse era um dos problemas, né, que eles perceberam, né, assim que chegaram no Brasil, nessa viagem vindo aqui para o Brasil. Observando aqui, a gente percebe, né, alunos, que os imigrantes, eles tiveram que superar diversas dificuldades. Eles tinham que abandonar os seus países para se adaptar a novas culturas e ao modo de vida local, buscando melhores condições de vida no Brasil. Esse era o objetivo principal deles de vir aqui para a nossa terra. Agora vamos para as atividades? Vamos lá? Vamos aqui na página 284. Leia o trecho a seguir sobre a imigração para o Brasil. O Brasil, assim como a Argentina e os Estados Unidos, estava ávido por receber esses imigrantes. Para convencê-los à viagem para São Paulo, os agentes valiam-se de toda sorte de expedientes, mencionavam as riquezas trazidas pelo café, o progresso de São Paulo, prometia o acesso fácil à terra, depois de um curto estágio nas fazendas, e evitavam qualquer referência às duras condições de trabalho vigentes na lavoura. Mas a decepção não tardava. A posse de um pedaço de terra, o grande sonho dos imigrantes, era muito mais difícil de se realizar do que afirmavam as propagandas. Então, aquilo que eu falei no slide anterior, né, que eles vinham, né, porque eles mencionavam as riquezas trazidas pelo café, o progresso em São Paulo, prometiam o acesso fácil à terra, ou seja, se eles viessem para cá, eles iam ganhar terra para plantar. Só que com o passar do tempo, eles perceberam que não era nada daquilo, do que tinham prometido, né? E aí vocês vão responder aqui a questão A, B e C. A questão A fala de que maneira os agentes tentavam atrair pessoas a migrarem para São Paulo. Acabei de falar, não é mesmo? Só reler o texto que vocês vão ter aí várias dicas. Letra B. O que os agentes procuravam esconder dos imigrantes? Também acabei de falar. Letra C. Por que a autora afirma que a decepção dos imigrantes não tardava? Já sabem da resposta? Acredito que sim, vocês são inteligentes. Vocês observaram que no texto tem 3 palavras sublinhadas? Ávido. O que quer dizer ávido? Ansioso, ou seja, os imigrantes estavam ansiosos, né? Aliás, o Brasil e a Argentina estavam ansiosos por receber esses imigrantes, né? Brasil, Argentina e os Estados Unidos. Então, ávidos quer dizer ansioso. Qual a outra palavra? Agentes. O que são agentes? São indivíduos encarregados de reunir os interessados em imigrar. Ou seja, são pessoas, né? E os vigentes que estão em vigor.